Oi, pessoal! Estamos aqui mais um podcast, mais uma gravação. Estou com um atleta, um convidado, um atleta, um amigo especial, mais do que especial. Vocês vão conhecer a história dele. Hoje a gente vai falar de uma história de um atleta que eu conheço bem, que eu cuido dele, mas que ele passou por muitas coisas nessa sua vida de atleta, nessa sua vida como pessoa, como ser humano, que fizeram grandes mudanças, e ele vai contar tudo pra gente aqui hoje, tá? Então, sem muitas delongas, eu quero apresentar para vocês um dos caras mais fantásticos do jiu-jitsu que eu conheço aqui do Ceará, que é nosso amigo Francelino. Tudo bom, Francelino? Seja muito bem-vindo, viu? Tudo bem, doutor. É um prazer estar aqui, poder dividir com o senhor e com todos um pouco da minha história, da minha trajetória, os altos e baixos, né, as diversidades da vida de atleta e que a vida nos colocou, né? E graças a Deus nós estamos aqui servindo de exemplo ainda até hoje. Tá aqui para contar. Se ele tá aqui para contar a história, pessoal, é porque a história é boa, tá? Então eu vou deixar que ele conte um pouco. Quem é do jiu-jitsu conhece ele, tá? Francelino é um cara muito conhecido no esporte aqui no Ceará. Você agora que está vendo de qualquer outra parte do mundo, está conhecendo ele, vai conhecer um pouquinho da história. Assiste esse vídeo aqui até o final para você ver como que o esporte pode mudar a vida de uma pessoa, tá? E ele vai contar um pouquinho de como foi, ele vai resumir, porque são horas de conhecimento que esse cara tem para passar para a gente, mas ele vai tentar resumir um pouco do que aconteceu, de como ele superou algumas coisas na vida e como ele hoje se mantém um grande campeão. Francelino, fique à vontade, o microfone é seu, sinta-se em casa, como a gente faz lá no consultório. Da mesma forma, você pode se sentir em casa aqui, pode falar o que você quiser, pode negar falar o que você não quer falar, tá? Eu sei que você é um cara de coração muito aberto, vai querer contar muitas coisas, fique à vontade. Mas eu queria que você contasse do começo. Você é um atleta de jiu-jitsu de muitos anos, como é que começou a sua vida no esporte? Na verdade, eu comecei no futsal, né? No futsal? Joguei Sumov, né? Joguei no Juvenil de Sumov e tudo. E o meu trabalho, sou policial militar desde 98. E depois que eu entrei na polícia, eu tinha vontade de praticar alguma arte marcial, até pela profissão, né? Achava que era importante. E tive a oportunidade de começar a treinar no Batalhão de Choque, né? Onde meu primeiro professor, que é o professor Guilherme Santos, que também é policial do Raio, né, começou a dar aula pra gente. Na época ele não era policial ainda, mas começou a dar aula pra gente lá. E foi ali que começou essa história, né, no esporte, né, no jiu-jitsu. E aí eu sei que você, como atleta de jiu-jitsu, ganhou muita coisa nessa época. Você foi subindo. Eu fui gostando, né, e fiz a minha primeira competição com 3 meses de jiu-jitsu, né. Foi um campeonato interno e tal, aquele nervosismo, adrenalina, fazendo muita força, né? Como qualquer iniciante. Como qualquer branca, né? Pois é. Mas aí a coisa foi ficando séria e tudo. E um fato interessante que eu comecei a levar o jiu-jitsu a sério de verdade em 2005, quando eu lutei o meu primeiro mundial, né? Eu viajei, foi para Salvador, com toda a dificuldade de qualquer atleta, né? 24 horas de ônibus, sem ter onde ficar. Enfim, cheguei lá e perdi. Eu acho que na época os placares tinham umas plaquinhas que ia virando, né? Acho que o rapaz da mesa virou todas as placas que tinha contra mim e eu ainda fui finalizado, né? Mas ali foi um start para mim levar o esporte a sério e voltar e dizer para mim mesmo que eu ia voltar e ia ser campeão. Deixa eu te dizer, eu não sou tão antigo, não. Mas na época que eu fiz jiu-jitsu, né? Eu fiz jiu-jitsu em 98, 99, já era essas plaquinhas de virar. Hoje a coisa hoje eu não sei nem como é. Não, hoje é eletrônico, Hoje é eletrônico, né? Tá tudo mais bonitinho, cara, né? Antes era a plaquinha que virava, você ficava, né? lá fazendo a manobra, né? Tá lá tentando dar o golpe, aí você olhava, o cara tá virando a plaquinha. Plaquinha pequenininha, não dava nem pra você ver direito. Você só via pela cor, você viu o número 1, o número 2, a penalização, você não via nem o árbitro levantando o braço, você tava lá segurando o cara e você via a plaquinha. Na minha época era assim, eu não tô nem tão velho assim, nem pessoal, não tô nem tão velho assim. Eu fiz jiu-jitsu na época de 98, é um outro momento do jiu-jitsu, acredito. Sim. Eu, né? Meu professor era um presidente da Federação Mineira de Jiu-Jitsu, já era um senhor, já era um cara muito respeitado. Eu também competi logo no começo. Branca, eu competi. Aí depois, rapidamente, eu competi e ganhei
Ganhei na minha primeira competição. Estou tomando a entrevista dele, mas vou contar um pouquinho aqui. Eu ganhei a minha primeira competição de jiu-jitsu. E aí passou pouco tempo, eu já subi para azul. Aí depois eu mudei, aí depois fui fazer medicina, enfim. Eu tive que sair do jiu-jitsu. Depois que eu terminei a carreira de medicina, eu voltei para o jiu-jitsu, ganhei alguns graus aí na faixa, mas aí depois realmente o mundo não me deixou mais fazer o jiu-jitsu. Mas o jiu-jitsu é para a vida toda, né? É para a vida toda. Daqui a pouco o senhor volta aí. Eu vou trazer, né? Não, eu vou contar aqui agora rápido, porque em algum momento esse cara vai vir aqui. E eu, recentemente, antes da pandemia, uns 2, 3 anos antes da pandemia, eu comprei um kimono. Falei, vou voltar para o jiu-jitsu. Eu não vou falar o nome dele, vou voltar para o jiu-jitsu. Aí um paciente meu também, faixa preta, eu falei, cara, você não quer me colocar de novo no esporte? Eu gosto do jiu-jitsu, eu pratico, eu acho super interessante que os pacientes pratiquem. É uma modalidade mista, uma modalidade muito boa. Eu quero voltar para o jiu-jitsu. Aí pronto, comprei o kimono Também zero. Não vou contar não, viu, doutor? Também não vou contar quem é não. Não vou contar quem é, porque vocês vão saber, porque ele vai chegar aqui um dia, e no dia que ele estiver aqui como convidado, eu vou soltar essa história. E aí eu comprei o kimono zerado, comprei uma faixa nova, né? Faixa azul, não deixei de ser faixa azul, comprei a faixa nova. Cara, na primeira aula, primeiro que ele já me matou ali no alongamento, eu todo encurtado, ele me matou logo nos alongamentos, tal, no aquecimento. Mas depois, no primeiro momento que eu fui dar nele um golpe, cara, eu tomei um golpe não permitido para o faixa azul e pronto, me tirou. Pô, faixa azul já Agora né? É permitido. Tomei uma mão de vaca ali que eu nunca mais esqueci. Passei meses sem poder fazer apoio de frente, porque ele, cara, me deu uma mão de vaca na brincadeira, obviamente. Ele não é maldoso, é um cara também de coração enorme. Mas me deixou desistir. Desisti do jiu-jitsu de novo, não desisti para sempre, tá? Eu vou voltar em algum momento, mas agora eu já sei mais ou menos com quem que eu posso brincar no jiu-jitsu. Cara, mas é legal. Mas e aí? Aí você começou a ganhar... Pois é, aí eu levava o jiu-jitsu não muito a sério, né? E eu vi, quando eu viajei para lutar um mundial, eu vivenciei o que era o jiu-jitsu, né? Como é grande e tal... E eu resolvi levar realmente a sério, né? Treinar, focar para poder competir fora e tal. E voltei no ano seguinte, fui campeão na faixa azul, né? Ganhei 2005, 2006, 2007. Na faixa azul, na faixa roxa e na faixa marrom, né? Que era o Mundial da CBJJO, que era a Copa do Mundo, mas era equivalente ao Mundial da CBJJ, que era outra organização. E daí para frente fui buscando voos mais altos, né? Comecei a lutar os eventos da IBJJF, que são os eventos hoje de maior importância, né? do esporte, né? E daí a coisa foi acontecendo, né? Comecei a lutar. O primeiro campeonato fora que eu lutei foi o Pan-Americano, que nos Estados Unidos, 2007, de faixa roxa, né? Só essa história que já dá um podcast todo, né? Porque foi muito perrengue, né? Você sair daqui sozinho, sem falar a língua. Enfim, foi uma aventura, né? Mas eu consegui ficar em terceiro, né? Nessa primeira participação, né? E daí foi. Aí lutei europeu, né? Em Portugal, no ano seguinte. E fui sempre querendo mais, né? Nessa época, poucos atletas aqui do estado lutavam fora, né? Porque realmente era muito difícil, e ainda é até hoje, mas naquela época também era muito difícil a gente conseguir patrocínio, conseguir apoio, né? Não, atleta amador, eu acho que todas as modalidades em que o atleta é amador, eu acho que o nome amador vem de amar, porque ele está fazendo por amor. Não tem uma satisfação financeira o atleta que está começando, é o amor ao esporte. Mas aí, a gente está contando até agora só coisas boas, foi só uma evolução do Francelino, né? Aprendeu muito, eu acho que o esporte ensina muito. E aí você, nessa trajetória, foi ganhando peso. Eu quero que você fale um pouco sobre a sua saúde nessa trajetória. Pronto, eu sempre fui um cara, depois que eu saí do futsal, né, que eu tinha uma rotina de treino muito intensa, né, rapidamente eu ganhei peso, né. Quando eu entrei na polícia eu já pesava mais de 100 quilos, pesava 112 quilos por aí. E continuei sempre nessa faixa de peso, entre até 120 quilos mais ou menos, isso treinando, né, tendo acompanhamento de nutricionista, fazendo preparação física, bem ativo, né? E quando chegou um período, né, que eu
começava a tentar baixar esse peso e não conseguia. Por mais que eu tentasse, por mais que eu fizesse tudo certo, eu não conseguia baixar de peso, né? E era uma coisa que acabava me frustrando muito, né? Eu cheguei um momento na minha categoria que eu era um dos primeiros do ranking mundial, né? E eu chegava para lutar os maiores eventos do mundo, chegava para lutar um Pan-Americano, um Mundial, um Europeu, e eu olhava para o lado, via a galera tudo bem fisicamente, né? Eu estava no meio deles, era um dos melhores, mas e aquilo dali, pelo o meu porte físico, meio que me frustrava. Eu não me sentia como no porte de um atleta, né? Na minha cabeça, né? Não, na verdade você tinha uma leitura corporal, você tinha a sua leitura corporal de que o seu corpo não era atlético. Exatamente, né? Mas, assim, eu aproveitei bastante esse momento que eu tive a oportunidade de só competir, né? Nesse período eu só fazia competir, né? Então, nesse período estava tudo tranquilo, né? Em 2012, eu comecei a dar aula, no final de 2012, né? De 2008 a 2013, eu só fazia competir, né? Eu tinha um patrocínio, tinha apoio, tinha toda uma estrutura para poder treinar. Eu podia escolher os eventos que eu ia, né? No final de 2012, né, como eu falei, essa transição para 2013, eu comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula próximo à minha casa. Não, vou dar aula aqui, trazer minha esposa para treinar comigo, meus filhos, aquele negócio. E a coisa foi crescendo. Isso acabou tomando mais tempo, né, de mim e atrapalhando, de certa forma, meus treinos, né? Comecei a dar aula no quartel também, quer dizer, a coisa foi crescendo, né? E diminuindo meus treinos. 2013 ainda foi um ano bom, que eu fui vice-campeão pan-americano, né? Mas 2014, ladeira abaixo. Eu passei o ano todo perdendo, né? Foi aí, nessa transição de atleta professor, que eu entrei numa depressão. E meu peso, que era na faixa de 120, 125 quilos, foi para 147. Subiu muito. Muito. Foi 9 meses de depressão sem treinar. Eu chegava, dava aula todos os dias, botava meus alunos para cima, chegava em casa, deitava numa cama, né? Até para comer era deitado. Eu não conseguia fazer absolutamente nada. Ia para o quartel, trabalhava, ninguém sabia também como o meu estado. Quem sofreu todo esse processo foi minha esposa, né? A minha companheira, o amor da minha vida, que é a pessoa mais importante realmente da minha vida e que viveu tudo isso comigo, né? Só ela sabia, ou pouquíssimas pessoas sabiam o que eu estava vivendo, né? E aí, muitas pessoas chegaram para mim: professor, mestre, por que você não faz uma cirurgia bariátrica? Outras pessoas que já tinham feito e tal. E aí foi outra guerra contra mim mesmo. Como é que eu, um atleta, vou ter que fazer uma cirurgia bariátrica? Talvez se eu tivesse conhecido o senhor antes, talvez eu não tivesse feito. E foi uma briga até eu me conscientizar que eu tinha que fazer, ou então eu decidi que tinha que fazer. Ou seja, você não via outra solução para o seu caso que não fosse a cirurgia bariátrica. Aí procurou profissionais. Sim. Primeiro foi sugerido por alguns, procurou profissional e decidiu fazer a bariátrica. Decidi fazer, né? Fiz todo o processo que envolve, né, a cirurgia, que não é fácil, né? São meses que você passa sendo acompanhado por vários profissionais, né? Eu fui operado pelo Dr. Frank Arturo, né, um grande profissional, e a cirurgia foi um sucesso, né? E eu costumo dizer que eu era um paciente um pouco diferente, né, dos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica. Depois que eu fiz a cirurgia, eu voltava para os retornos, aí a gente conversando ali fora, né, esperando para entrar, aí os outros pacientes perguntando um pro outro assim, né, sabe o que é que ela vai liberar para mim comer? E eu estava doido para entrar para me perguntar ao doutor quando é que eu podia treinar, né? O cara que ele ia liberar para eu fazer, porque depois que eu fiz a bariátrica eu queria voltar o mais rápido possível a treinar, né? A voltar a ter minha atividade, e o meu objetivo era fazer a cirurgia e voltar a treinar, voltar a competir. Tá. E aí você passou pela cirurgia, foi um sucesso, você começou num processo de perda de peso e durou quanto tempo? Assim, como é que você chegou a que peso? Como foi? Rapidamente, assim, mais ou menos em 6 meses eu perdi 55 quilos, né? Fiquei aí na casa dos 90 quilos, mais ou menos. E 2015 eu fiz a cirurgia, 2016, 2017 eu disse, não, vou voltar a competir, né? Comecei realmente a me preparar
né, a treinar e tudo. Passei o ano todinho lutando com eventos menores, né? E no início de 2018, né? Eu disse, não, esse ano agora é o ano que eu realmente vou lutar os eventos grandes, né? E eu estava num momento muito bom físico, né? Eu estava com um preparo físico muito bom, né? Já estava lutando os eventos menores e tudo. Eu acho que agora é a hora de voltar para os eventos grandes. Dia normal, de treino, saí de manhã de casa, dei aula e treinei com meus alunos. Voltei, tomei café, voltei para a academia para fazer a preparação física. Tudo normal, tudo tranquilo. Depois, aí vou para casa, almoço. Depois que eu almoço, aí eu começo a sentir uma dor no estômago. E uma dor no estômago, uma dor constante. Comecei a vomitar, que vomitar já não era mais normal, né? Tem todo esse... No pós-operatório, tem esse momento que você tem muito vômito, né? Porque você não aceita a alimentação, enfim. E nesse período não tinha mais isso. E passei de mais ou menos de meio-dia até 8 horas da noite, tomando medicamento para não ir para o hospital. E teve uma hora que eu não resisti mais e fui para o hospital, com muita dor, né, no estômago. Chegando lá, todo o medicamento que os médicos me davam para dor, eu tomava e vomitava. Tomava e vomitava. Até que, por providência de Deus, chega uma médica que estava de plantão e tinha sido operada pelo meu mesmo médico. Aí ela se interessou mais pelo meu caso. Pediu uma tomografia e foi constatada uma hérnia interna causada pela bariátrica. Acho que o senhor pode explicar até melhor do que eu como é que acontece essa hérnia. Não, na verdade, é assim, quando você faz uma cirurgia dentro de uma bariátrica, por exemplo, eu não sei nem se foi bypass. Foi bypass. Foi. E aí você pode ter, inclusive da parte cicatrizal de qualquer cirurgia, não só da bariátrica, você pode ter o que a gente conhece como brida. São fibrinas que vão se formar dentro do abdômen e isso depois pode estrangular uma asa intestinal. Você pode ter... Foi um estrangulamento, né? Aí acaba tendo obstruções, que eu acredito que foi o que aconteceu com você. E aí, só para reduzir um pouco, para resumir, você estava super bem, estava no seu auge atlético e, de repente, do nada, acontece uma complicação, que, na verdade, eu nem associo com uma complicação da cirurgia. Foi uma complicação tardia do que você tinha feito como operação. Na verdade, eu tenho que confessar que foi negligência minha, né? Eu estava tão bem que eu deixei de fazer as revisões necessárias, né? De 6 meses, de ano em ano. E quando veio foi de uma vez, né? Eu queria tirar um pouquinho desse seu peso aí, de achar que foi negligência sua. Porque, por exemplo, essas fibrinas, independente de você ir ou não num acompanhamento, Francelino, eu acho que você não detectaria até o momento em que ela realmente te estrangulasse. Entendi. Então eu não queria que você carregasse essa meia-culpa de negligência. Tem que ir no médico, isso aí é óbvio, nas revisões tem que ir. Sim. Isso aí é culpa sua. Mas por não ter ido, né? Ok, mas não carregue tanto não, porque isso são coisas que realmente tinham que ter acontecido. Mas aí você complicou. Teve que entrar na faca. Isso. Eita. Aí fomos para cirurgia, né? Cirurgia até então simples, né? No outro dia você recebe alta, só que não foi isso que aconteceu, né? Era uma cirurgia simples de desobstrução daquela asa intestinal. Isso. Aí entrei para a cirurgia e acordei, acho que eu nem lembro quantos dias depois, né? Mas o que aconteceu foi que, segundo o que foi passado para a gente, que o próprio doutor Frank falou, foi que quando foram me desentubar, né, eu broncoaspirei, né? Segundo ele, quem faz cirurgia bariátrica, quando vai fazer um procedimento de intubação, tem que fazer a intubação rápida, né? Segundo ele, tem esse procedimento. E foi informado aos médicos, infelizmente não foi assim que aconteceu e houve essa intercorrência, né? Esse detalhe, né, de uma broncoaspiração durante a extubação. Pois é, aí vamos lá, né? Fiz pulmão de SARA, né? Diz que uma complicação séria. Muito séria, né? Depois eu pesquisei, 90% das pessoas que fazem pulmão de SARA vão a óbito, né? Meu rim parou totalmente. E eu tive infecção generalizada, em cadeia. Foi uma sequência de acontecimentos, né? Então, a primeira coisa que o médico saiu e sentou lá da minha esposa, perguntou se ela era minha esposa, sentou e perguntou, ele tem pai, tem mãe?
vocês têm filhos, chame todo mundo. Foi a primeira coisa que ele falou para ela, né? Na abordagem que ele fez para ela. Aí ela perguntou, sim, doutor, e ele veio a óbito? Ele disse, ainda não. Né? Aí ela disse que no momento ela estava meio que em choque, calma, né? Mas tranquila, assim, se mostrou um pouco calma. E ele passou comigo lá na frente dela. Ela disse que é uma cena que até pouco tempo ficava recorrente na cabeça dela. Hoje está mais... Mas até pouco tempo ela via aquela cena direto. Porque ela disse que eu passei morto ali. Né? E as notícias que vinham eram sempre as piores possíveis. Não, eu já falei isso para ele, pro Francelino, mas eu já tive, porque ele é o meu paciente há algum tempo, né? Então, muitas das vezes a gente posta foto junto, né? Ele no consultório, ele, a Érica lá no consultório. E muita gente fala, cara, mas eu soube que esse cara tinha morrido. Muitas notícias em volta da morte do Francelino, cara. Não sei se eu estou atendendo um fantasma, né? Mas enfim, brincando aqui, mas é uma coisa séria, porque as notícias que corriam de pessoas que já estavam fazendo um acolhimento de dinheiro para ajudar no funerário do cara, do Francelino, né? E tá aqui, firme e forte. Então teve essa ocorrência séria, seríssima. Sim, assim, eu tive muito apoio dos amigos do trabalho, né? Do quartel, do jiu-jitsu, a comunidade do jiu-jitsu no mundo todo, a galera que me conhecia, entrava em contato com a minha esposa, tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa. E assim, quando eu acordei, né? Foi uma sensação, assim, muito boa, né? De saber que você é uma pessoa que plantou coisas boas, né? Uma pessoa que as pessoas se importam, né? Porque muita gente realmente, a quantidade de mensagem... Eu chorava muito, né? Lendo as coisas, porque realmente foi muito, muito apoio que a gente teve. A minha esposa... Não faltou nada, graças a Deus. Tudo foi providência de Deus. E assim, para os médicos não tinha mais solução, né? Mas Deus nos deu a oportunidade de estar aqui, né? E voltar a fazer o que eu gosto, fazer o que eu mais amo, é maravilhoso demais. Para vocês verem, pessoal. Claro, o tema daqui do podcast, né, são as voltas que o esporte dá. Mas, na verdade, a vida do ser humano, ela gira muito, né? A gente... eu sempre falo isso, que a gente tem que fazer hoje em prol do que a gente quer ser daqui 5, do que a gente quer ser daqui 10 anos. Então, uma pessoa que plantou só coisa boa, em algum momento ele vai colher essas coisas boas. Talvez ele vai colher as coisas boas no pior momento dele, né? Então, você recebeu um apoio que talvez nem esperava, que um dia precisaria, mas naquele momento difícil as pessoas... deram os frutos do que você plantou a vida toda, de ser bom com as outras pessoas, de pensar no bem das outras pessoas, né? Aquele tema do Ubuntu, sim, que a gente também fala, eu sei que vocês têm academia lá com a nossa equipe, né? Eu também sempre falo de Ubuntu aqui, né? Que sou porque somos, né? Somos, exatamente. E a ideia é exatamente essa, da gente fazer o bem. E aí, o Francelino melhorou, né? Vamos dizer assim, ele passou por essa etapa, foi se recuperando, né? Ficou muito tempo acamado, né? Sim, foi... na verdade, eu passei 14 dias em coma, né? E passei 59 dias no hospital. Saí da UTI, fui para a enfermaria, mas eu não andava, eu não falava direito, não mexia um dos braços, né? Eu não tinha força para nada. Eu cheguei a pesar menos de 70 quilos, né? Eu tive a noção disso... Uma vez que eu fui fazer um exame, eu de cadeira de roda, eu já conseguia me apoiar para ficar em pé, né? Aí eu passei por uma balança lá, aí eu pedi um maqueiro que estava me levando para me subir na balança, eu estava com 70 quilos. Isso eu já estava bem, já estava ficando em pé, já estava bem, entre aspas. E nós estamos falando disso de 2018. 2018. É muito recente tudo isso. É muito recente. Se eu olhar para o Francelino aqui, eu não conheço ele desse ano, eu já conheço ele há algum tempo. E saber do que ele passou anos antes, assim, é muito próximo, muito recente essa história. Pois é, aí foi muita fisioterapia, né, todo esse processo. Mas uma coisa que marcou foi quando um dia que a gente foi sair, né, do hospital, dia 26 de março de 2018. Aí o médico chegou para minha esposa e disse assim, ó, no momento oportuno você diga para ele que ele nunca mais vai ter uma vida normal como ele tinha antes. Né? Ela nunca disse isso para mim, logicamente, na minha recuperação.
Mas quando em fevereiro de 2019 eu estava lutando. Um ano depois. Menos de um ano, né? Foi em março que eu recebi alta. Em fevereiro, né, eu já estava competindo. Não estava dando aula, não estava treinando, estava competindo. Eu entrava para lutar de capacete, porque eu fiquei com a cicatriz das escaras, né, das escaras aqui na minha cabeça. Eu estava de capacete, porque até a pele estava muito sensível, né? Eu num treino, chegou até a abrir um pouco, né? Que eu estava treinando sem capacete. Eu comprei um capacete e lutei de capacete. Fiz 4 lutas nesse dia, ganhei 2 e perdi 2. Né? E foi um momento, assim, muito marcante. Você imagina, pô. Só para vocês entenderem, ele tá falando é porque ele teve lesão por pressão de ficar deitado, né? Na maca, Isso. lá no leito hospitalar. Isso. Você ficou muito tempo deitado a ponto de perder uma parte do couro cabeludo. Posso mostrar? Pode mostrar para a câmera aqui. Aqui? Vira mais. Vira. Aí, aí, ótimo, dá para ver. Tá vendo? Isso aí pode. Tranquilo, deu para ver. Isso daí é por ficar muito tempo deitado, né? No leito hospitalar. E aí você perdeu essa parte do couro cabeludo. Isso no começo foi sensível, hoje em dia você não sente nada. Hoje é tranquilo, hoje em dia não sinto mais sente nada. Já... Mas também não quer deixar o cabelo crescer para tampar, não. Já abandonei. Não, é uma cicatriz da vitória, né? Exatamente. Muita gente sabe, porque faz um implante, passa não sei o que, não, deixa aqui, que é a marca a marca da vitória aí. É a marca da vitória. E aí você voltou a competir e voltou a ser o... Pronto, aí voltei a competir e comecei a lutar alguns eventos aqui, eventos pequenos, né, ainda. E ano passado foi um ano... Veio pandemia, veio todo esse processo, né? Ano passado foi um ano de muito aprendizado, né? A gente tinha montou um projeto e acabou esse projeto não dando certo. E eu fiquei um pouco sem saber o que fazer. Desnorteado. Entendeu? Porque eu corria, eu treinava jiu-jitsu, eu fazia crossfit e eu não sabia o que era que eu ia fazer, não tinha definido ainda. Né? E mais uma vez o jiu-jitsu veio e salvou. Né? Quando chegou no final do ano, a gente, graças a Deus, resolveu a questão que estava pendente, né, com relação a esse projeto e resolvi voltar a competir. Né? E conversei com minha esposa, sempre essas decisões, principalmente as mais importantes, ela sempre está junto e sempre me apoia. E esse apoio é muito importante. Né? Então a gente resolveu voltar a competir, né? De verdade, né? Eu já estava sendo acompanhado por você, né? Já tinha uma evolução muito grande na parte física, né? Na questão da minha saúde, porque tinha um percentual de gordura muito alto, né? Quando a gente começou a fazer um trabalho com você até aqui, já foram mais de 20 quilos de gordura que eu perdi, né? Então assim, eu melhorei bastante a minha saúde. Né? Não, agora vamos buscar algo melhor, vamos avançar de novo, né? Vamos voltar para o jiu-jitsu, vamos treinar sério, vamos voltar a treinar para competir. Então, a partir de janeiro desse ano, a gente começou a fazer um trabalho realmente voltado para competir, né? Para voltar aos grandes eventos, né? Voltar a lutar os eventos que eu lutava quando eu era pesadíssimo lá, quando pesava mais de 100 quilos. Né? Agora a gente está em busca de fazer uma nova história, né? Claro. Hoje, eu já acompanho o Francelino há um bom tempo, né? A gente fez essa transformação nele. Para vocês terem uma ideia, não é o peso, né? Você vê que o Francelino ele já tinha um certo peso. Hoje ele tem um pouco mais de peso, porém com muito menos, com 20 quilos a menos de gordura. Sim. Hoje seu percentual está quanto? 7%. 7% do percentual. Quando eu cheguei lá no seu consultório a primeira vez, eu estava com 93 quilos e 27% de gordura. 27%, 93%. 3. Hoje você tem que peso? Eu estou com 95, 96 e estou com 7%. 7%. Então ele aumentou 2 quilos de peso total e baixou 20%. Uma transformação. Uma transformação. E é esse tipo de transformação, pessoal, que a gente busca. Não é almejando ter um corpo bonito, que não é um cara exibicionista, não tem nada disso. Né? É uma pessoa que estava buscando um rendimento esportivo, estava buscando uma capacidade esportiva, inclusive daquilo que ele falou no começo da história, de se olhar ou olhar para outras pessoas e dizer, hoje eu tenho um corpo atlético, acredito que você está no seu melhor físico. Sim, 46 anos de idade, eu acho que hoje a melhor forma física da minha vida é hoje. Que legal, pô, que legal. Bom demais.
O Francelino é um atleta nosso, né? Além de ser paciente, um amigo, né? Sempre ele e a Érica vão lá, é um dia, né? A gente desfruta muito no consultório, né? Converso muito com eles, converso inclusive dessas voltas que a vida dá, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no dia de amanhã, e é isso que a gente queria trazer você aqui, porque você é um exemplo, né? Tem outros atletas que eu poderia dizer, não, conte um pouco da sua história, pessoas que também já passaram algum deserto, mas o importante é que não desistiram do que sabia que era o predestinado para a vida deles. Então você é um grande exemplo disso, de um cara batalhador, de um cara exemplo, de um cara calculista no sentido de saber que a gente teve que mudar você de categoria ou não mudar de categoria como você queria. Teve uma etapa que o Francelino queria baixar mais para a categoria inferior, para a categoria... Isso. Inferior não, desculpa. A palavra certa é a categoria de peso abaixo. Abaixo, isso. Mas aí não era a estratégia. Na verdade, era duas. Eu tinha que baixar 2 categorias. Ele queria baixar muito do peso. Então, estrategicamente falando, e em relação à saúde, não era interessante, né? E aí a gente... Eu cheguei a 93 com 7%, não tinha mais como baixar mais 7 quilos. Não tinha como baixar mais 7 quilos para o peso que ele queria. Então, ele ia ter que catabolizar muito o músculo, e aí talvez não era o nosso interessante para a competição. Então, teve que ser feito uma nova reviravolta. Não, você vai ficar nessa categoria, e a gente teve que trabalhar em prol disso. E a ideia é essa, é falar que todo mundo, eu acho que a ideia é que você fale, que você sirva de exemplo, que você sirva de motivação para as pessoas que talvez não estão acreditando que podem, tá? No seu caso, o primeiro passo foi ir para uma cirurgia bariátrica. Muita gente... Às vezes eles me escutam falando sobre emagrecimento, muita gente acha que é proibido fazer a bariátrica, que é o fim do mundo. Não, a tecnologia relacionada à medicina hoje, ela proporciona uma pessoa não ter que abrir, né? Não é uma laparotomia para fazer a cirurgia. Por vídeo, a tecnologia vai avançando em prol de fazer a bariátrica. Sim. O que a gente prega lá no consultório é que a bariátrica não é a solução isolada de um problema de obesidade, né? Se você não mudar, como eu falei, eu me considero meu perfil diferente de um paciente de bariátrica, né? Porque o meu objetivo era baixar meu peso para mim treinar. Você tinha o foco de ser saudável. Sim, de continuar minha vida de atleta, porque eu passei por um período que eu fiquei sem treinar, depressão e tal, aquele negócio, mas sempre quis voltar, né? Meu objetivo era voltar. Enquanto, como eu falei, né? Como eu citei aqui antes, quando eu chegava lá para os retornos, o pessoal queria saber o que era que a nutricionista ia liberar para eles comer, né? O cara queria emagrecer para comer de novo. Então, por isso que a gente vê um grande percentual de bariátricos, né, que voltam a engordar porque não muda, não virou a chave. É exatamente isso que eu quero dizer. Então, quando você entende que a bariátrica é uma cirurgia, como outras cirurgias, que tem todo o seu estudo em prol de que ela saia sempre com sucesso, né, e os médicos estudam muito para isso, mas se a gente não consegue mudar a mente do paciente, não adianta fazer bariátrica. Doutor, eu tinha que fazer... Depois da bariátrica, eu tinha que fazer acompanhamento psicológico ainda. Mas depois que eu fiz, eu não fui mais. Eu disse, eu não preciso mais. Agora eu vou pagar as etapas que eu tenho que pagar aqui e vou voltar a competir. E eu não voltei mais nenhuma consulta no psicólogo. E assim, você não voltou e você não precisava, teoricamente, porque estava muito bem do que sabia, né, para o seu futuro. Mas tem muita gente que não vai, não concorda de ir, tem muitas pessoas que entram em outros vícios. Não estou dizendo que ninguém não deva ir. Que não deva ir, não é isso, certo, né? Isso. A gente está explicando que ele não foi porque ele estava bem determinado do que queria e como seria a condução do caso dele, mas tem muita gente que não vai, inclusive, por outras causas. E aí é onde eu vejo o não sucesso de uma bariátrica no acompanhamento, né? Quando eu vejo, por exemplo, alimentos que o bariátrico ou o pós-operatório ingere, que foi causador dele ter sido operado. Né? Então, eu acho que existem falhas no pós-cirurgia da alimentação, do acompanhamento psicológico, às vezes, por conta do paciente não ir, né? Do paciente que não tem uma massa magra, na maioria das vezes, ele perde peso, ele perde massa magra, ele não fazer a atividade que ele deveria fazer, que ajudaria na recuperação. Então, não é o problema cirúrgico da bariátrica.
eu acredito que tem algumas falhas no acompanhamento, não por parte dos profissionais, na maioria das vezes até por parte do paciente. Mas esse acompanhamento é igual ou mais importante que a própria bariátrica. Você falou isso, eu lembrei quando eu voltei para uma consulta com a nutricionista, né? Aí eu perguntei, a senhora é nutricionista esportiva? Ela, não, faz parte do programa, né? Do pós-operatório. Eu disse assim, ó, eu tenho uma nutricionista, né? Porque assim, era meio que um padrão, né? Chegava lá, tá com tanto tempo de cirurgia, você vai, a partir de agora você vai ter esse tipo de alimentação aqui. Entendeu? Então, na minha cabeça não funcionava assim, né? Eu já tinha acompanhamento de nutricionista esportiva, que sabia da minha história e tal, e que sabia que não funcionava daquele jeito, né? Mas era coisa... Não, vamos falar sério, é a receita de bolo. Exatamente. A gente sabe que tem muitos profissionais e muitos profissionais. E a gente, infelizmente, vivencia receita de bolo em muitas coisas, né? Em muitos aspectos, não só no pós-operatório da bariátrica. Não, você tem um mês de operado, é essa dieta. Exatamente. Você tem, exemplo, não, eu quero emagrecer, tá Por aqui isso que pronto. os pacientes ficavam falando um com o outro lá, vai liberar o que agora para me Porque comer? eles comiam a mesma coisa. Aí um paciente que tem uma idade, outro que tem outra idade, mas o padrão era por tempo de pós-operatório. Isso. Então, estava fadado ao exatamente fracasso. no que você está falando, né? Então, e a gente vê isso no dia a dia hoje, né? Ah, não, eu quero emagrecer. Corta o carboidrato. Ah, não, eu quero ganhar músculos. Usa anabolizante. Então, tem muita regra que às vezes não condiz com cada paciente. Ah, não, de segunda a segunda eu tenho que tomar o café isso, tenho que almoçar isso, eu tenho que jantar isso. Tem muitos padrões que estão engessados. E quando a gente começa a ver que existe diferença entre atletas, diferença entre pessoas, a gente respeita mais a individualidade biológica e o resultado vem. Se eu pego o Francelino como exemplo, né? Eu pego o Francelino e digo para ele que para ele emagrecer ele tinha que diminuir ele tinha que ficar em déficit calórico, diminuir bastante a ingestão de alimentos, porque eu queria que ele perdesse peso para a competição. Mas aí eu tô meio cego para o que ele quer competir com resultados. Então eu tenho que pensar na musculatura dele, não é simplesmente fazer um déficit calórico. E aí é onde entra o trabalho da nutricionista esportiva, de fazer um trabalho, no nosso caso, o nutricionista esportivo, né, nosso querido Wagner. Na época era uma nutricionista. Era uma na época, mas então o foco é você pensar no indivíduo. O Francelino, ele não era perder peso, era mudar a composição corpórea. Então a gente entrou numa estratégia que vocês podem avaliar. O Francelino, desse período que ele está com a gente, ele aumentou 3 quilos, mas ele perdeu 20 quilos de gordura. Então você analisa que a composição corpórea dele mudou muito, mudou drasticamente. Demais. Muitos amigos chegam para mim, tá fazendo o quê? Cara, não é receita de bolo, eu explico isso, né? Não copia, né? Não me copie. Por aprender, ter a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, você vai aprendendo, né? Então, assim, eu indico, tá aqui, ó, procura Doutor tá aqui, Adriano. A agenda tá aqui. Vai lhe ajudar, vai lá no Wagner Souza, que é o meu nutricionista, que ele vai te orientar como fazer a tua alimentação correta. Tá aqui o meu personal, vou fazer aqui também. A propaganda do Oséias. Né? Entendeu? E são pessoas que vão orientar você a fazer um trabalho. Se você vai ter resultado ou não, vai depender de você. Claro. Né? É o que a gente estava conversando em off, né? Um paciente marca uma consulta, chega lá, com 45 dias, volta lá e diz, doutor, não fiz nada. Não, nós estávamos conversando em off, mas vamos falar aqui. É porque assim, é porque a gente estava discutindo da agenda cheia, a agenda do profissional cheia. Por que tem agenda cheia e agenda vazia? Agenda cheia é porque o profissional apresenta resultados. Se o Francelino voltar da aula, ele vai lotar de aluno, porque é um cara que dá resultado. Então, e aí a gente comentou isso. Tem muitas pessoas que ele quer a receita que o Francelino fez. Eu quero ter o corpo que o Francelino conquistou. Não igual, mas na proporção. Eu quero ganhar músculos, eu quero perder gordura, mas ele não entende que o músculo ele vai ter que construir, ele vai ter que treinar, ele vai ter que se alimentar, ele vai ter que dormir no horário. Então, não existe... eu queria fazer o que você fez. Não, cara, você vai fazer o seu jeito, você vai fazer no seu formato. Então a gente estava em off aqui falando que às vezes
muitas vezes, não é às vezes, muitas vezes eu me deparo com um paciente que ele investiu dinheiro, ele investiu o tempo dele, ele investiu o meu tempo de estar acompanhando ele, de estar orientando, e depois ele não tem resultados. É culpa do médico que investiu o tempo, que orientou ele? Não. Então, muitas vezes, não é que os profissionais sejam ruins. Algumas vezes sim. Mas muitas vezes é que o profissional não entendeu aquele indivíduo como um ser único, individual, ou às vezes o paciente não entendeu o que ele tem que fazer no formato dele. E aí, às vezes, ele se submete a vou dar exemplos, a uma dieta igual de segunda a sábado ou de segunda a segunda, uma dieta igual no mesmo horário, com a mesma alimentação, um treino igual de segunda a segunda, um treino igual no mesmo horário, com o mesmo esforço físico. Ninguém evolui assim. Então, na segunda-feira, às vezes eu estou triste, eu não vou treinar igual eu treinaria no dia que eu acordo feliz. Na quarta-feira eu acordo preocupado, não vou treinar. Existe a disciplina, existe a constância, mas cada dia da semana eu vou com pique. Eu estou triste, eu tenho a disciplina de ir, eu tenho a constância de ir, mas talvez o meu rendimento não vai ser o mesmo. Se eu me exigir da mesma forma, talvez eu me lesione. Então, a gente tem que entender que cada dia da semana é um dia diferente. Cada dia eu acordo com uma vibe diferente. Se você não entende que cada paciente seu é um ser único e que cada dia da semana ele pode acordar de uma forma diferente, você não vai ter resultado com ele. O que você tem que orientar é a constância de treino, a constância de disciplina para se alimentar, para dormir, o ciclo circadiano, uma série de coisas que ele tem que entender. Mas ele é um ser único que vai ter variáveis durante os dias da semana. Ele não é uma máquina. Porque tudo faz parte do treino, né? Tudo faz parte do treino. Você tem que saber, se conhecer, né? Para ter essa consciência que você está falando aí. Que hoje eu não estou bem, mas eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso dessa forma. Vou comer isso, às vezes não dá para comer isso, mas eu vou comer isso. Né? Então, assim, você tem que se conhecer, né? Porque você só vai ter resultado se você seguir o que está planejado. Se você não seguir, não adianta. Né? Eu tenho muita dificuldade de comer. Né? Meu estômago, por ser meu estômago reduzido, ainda hoje eu, às vezes, tenho dumps, algumas situações assim de mal-estar quando eu como. Então, assim, eu perturbo o Wagner direto. Cara, vamos fazer assim na minha dieta, porque eu fico mexendo direto na minha dieta, porque tem momentos que eu não consigo seguir a dieta que ele está passando, não consigo comer tudo, né? Enfim, aí a gente suplementa, vai colocando outras coisas para poder suprir a minha necessidade. Você sabe da necessidade de seguir o rigor. Sim. Mas pode ser alternado, pode ser variado, dependendo daquela situação que você esteja naquele momento. É exatamente isso. Do meio militar a gente fala que é o previsto. Está previsto você fazer aquilo ali naquele dia, tem que ser feito. Sim. Agora, talvez ele seja de uma forma diferente em decorrência da situação que está no Adapta, momento. mas faz o que é para fazer. Tem que fazer, tem que fazer. Então, tem que treinar, tem que comer, tem que dormir, né? Tem tudo que está previsto ser feito. Tem que ter a constância de fazer, né? A disciplina de todo dia ir lá e treinar. Mas tem dias que o treino vai ser um pouco diferente. Né? E é isso que chama-se individualidade biológica, que alguns profissionais não entendem. E alguns pacientes não entendem que pessoas estão tendo resultados e ele não está tendo porque ele não está se respeitando também como paciente. Né? Com certeza. E é isso. E é isso que a gente queria contar aqui hoje, cara. Você é fantástico, você é foda. Eu queria que a Érica estivesse aqui, mas ela deve estar ocupada agora. Mas ela vai estar do seu lado assistindo isso aqui quando a gente publicar. Né? Você é um exemplo vivo das voltas que o mundo dá. Não tenho dúvida nenhuma de que você hoje inspira muita gente. Muitos pacientes chegam até a mim porque te viram, porque viram a sua dedicação, viram as vitórias que você tem acumulado nesse período todo, mesmo tendo passado pelo que passou. Então, você é um exemplo vivo que eu me orgulho de dizer, não, o Francelino é nosso paciente. Muita gente já fala, não, eu vi o Francelino, seu paciente. O Gonçalves também é conhecido como Gonçalves. Ah, o Gonçalves é lá do meu batalhão, enfim. Então, eu tenho orgulho de dizer que hoje a gente gravou um podcast com um cara que eu conheço, que não sei se ele vai chegar ao máximo do jiu-jitsu, mas como pessoa acredito que ele já aprendeu o máximo que ele tinha que aprender, que é ser bom com outras pessoas, ter ética, um cara super direito, super correto,
nos planos, nos projetos. E um cara que hoje ele é exemplo para muita gente. Eu espero que você continue sendo exemplo, né? Eu não tenho dúvida disso. Que a Érica continue do seu lado, porque ela é uma ela é foda. Inclusive, eu queria trazer ela, pô. Eu queria trazer hoje ela. Nós estamos completando 21 anos de casado. Olha aí, cara, o cara deixou de estar comemorando com a esposa os 21 anos para estar aqui. Mas aqui cara, mais uma celebração é nossa também, com certeza. Top, cara. Eu fico muito feliz. O podcast aqui fica muito feliz. Parabeniza o casal por esses 21 anos juntos. Isso. Não é à toa, né? São 31, na verdade. 21 de... Você enrolou ela 10 anos. Cara. Exatamente. 21 anos foi o que a gente disse sim na presença de Deus. Claro, top. Cara, obrigado, viu? Obrigado, Francelino. Quiser dar um recado aí pro público que tá te vendo, você já... Por si só, a história já dá o recado, né? Só agradecer a oportunidade, né, de contar um pouco da nossa história. Às vezes a gente perde até a noção como a gente acaba inspirando outras pessoas, né? Eu estou desde janeiro, como eu falei, treinando, e o feedback que eu recebi desse período até aqui é sensacional, né? Garotos bem mais jovens que eu, talentosíssimos, né? Chegar para mim no momento de conquista deles e tal, e dizer que eu estou servindo de inspiração. Isso não tem dinheiro no mundo que pague, né? Então, eu estou muito feliz pelo momento que eu estou vivendo, né? Quero conquistar muita coisa ainda, eu tenho certeza que eu vou conseguir, né? Tenho grandes profissionais ao meu lado, muitas pessoas que acreditam no meu trabalho, e o que depender de mim, da minha parte, eu vou fazer com certeza acontecer, né? Agradecer a você, né, por ter entrado na minha vida e ter mudado tanta coisa, né? Agradecer o Wagner, que me apoia, o Oséias, todo mundo que acredita no meu trabalho, né, os patrocinadores, né, e dizer que com certeza a gente ainda vai trazer muita vitória. Eu vou ser atleta a minha vida toda, né? Pode ter certeza, independente se eu vou estar competindo ou não, mas com certeza eu vou ser atleta a minha vida toda. Não tenho dúvida disso, pô, não tenho dúvida disso. Mas é isso. Cara, obrigado de novo por você estar aqui, viu, cara? Obrigado. De verdade mesmo, acho que a gente vai estar junto durante muito tempo ainda. E esse podcast aqui, se você gostou, escreve aqui embaixo. Se não gostou, escreve também. A gente não tem problema nenhum. A gente não tem problema de receber crítica. Uma das coisas que eu mais aprendi aqui é aceitar as críticas, estudá-las, né? Obviamente você tem que entender de onde vem. Não perder tempo com algumas críticas que você nem merece, que você perca tempo com elas, mas algumas são para te corrigir. E a gente tem que ter humildade para corrigir, né? E eu sei que o Francelino, sendo um grande campeão, ele queria uma categoria, mas ele aceitou quando a gente falou que ele não dava para aquela categoria. Ele aceitou porque ele confiava nos profissionais. Exatamente. Então, é super importante as críticas. Se você não gostou, escreve aqui embaixo que não gostou e por que não gostou, que a gente vai melhorar as próximas. Tá bom, pessoal? Então, um beijo grande para vocês. Obrigado pela audiência. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de apertar o sininho para você receber as notificações, porque isso ajuda muito para que o canal cresça. Tá bom, pessoal? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.